Olá, pessoal, boa noite. Vamos para mais uma live do Fala com a Miss. Hoje a gente vai falar sobre liberdade sexual com a Lucinara Costa. Ela que é coach sexual, terapeuta. Garanto que a gente vai bater um papo muito legal. Vamos esperar agora o pessoal entrar aqui. Deixa eu convidar umas pessoas. Tô aqui no sofazinho da minha casa. Hoje tá friozinho, né, gente? Hoje tá friozinho. Deixa eu ver aqui. Convidar um pessoal pra gente bater este papo. Vamos ver. Boa noite, vocês que estão entrando. Deixa eu ver aqui, a Lucinara já entrou. Deixa eu convidar ela. Uma boa noite, pessoal. Vamos entrando. Ontem a gente teve aquele imprevisto com a Aline, né? Mas Oi, Oi, boa noite, tudo tudo bem? bom? E aí? Te agradeço por estar aqui junto com a gente nessa transmissão ao vivo no Fala com a Miss. Ai, que chique, tô me Vamos sentindo bater. honrada. Ai, eu que tô. Te acompanho no Insta, adoro o teu conteúdo. Ai, A Aline, que tá aqui, ó, agora aqui junto com a gente, ela que me indicou teu perfil. ai, E eu Aline. entrei e fiquei encantada com as postagens. Esperar o pessoal entrando. Gente, convidem as amigas de vocês, os amigos, pra gente bater um papo bem legal, pra gente falar sobre liberdade sexual. Vamos lá. Então, Stephanie, gostei muito também quando eu olhei o teu Insta, porque é muito bom a gente saber as nossas parcerias de sucesso. Então, minha Uhum. gratidão por esse convite. Eu acho que tu está fazendo um movimento de muita maturidade e, com certeza, trazendo também conteúdo para essas mulheres que te acompanham. E tu, como Miss, né, representando os teus valores. Então, assim, ó, parabéns pelo teu trabalho Sim, também. Achei o máximo. obrigada. Muito legal. Para quem não conhece, né, eu tenho um projeto social Amor por Onde For, que ele é um projeto que ele visa o acolhimento às mulheres que elas sofrem, né, de violência. Mas não Uhum. só isso, a gente acolhe mulheres que querem saber um pouquinho mais sobre autoconhecimento, sobre amor próprio, e porque é um desenvolvimento muito longo, É, dolorido e que a é. gente precisa de apoio, né? E eu acredito muito que um dos tópicos, uma das coisas que a gente deve falar é sobre a liberdade sexual e o quanto a sexualidade é importante, né? Principalmente também para a saúde da mulher. Uhum. Então, fiquei super feliz que tu topou A Aline é de o meu Capão. convite. A Aline é que assim, ó, eu tenho várias Aline. É a Aline de Capão. Aham. Será que é a de Capão? É de Xangri-Lá, de Capão? Não, ela é de Imbé. Ela é uma das parceiras do meu projeto. Ela faz barras de axis. Ela é Ah, coach também de mulheres. que legal. Então tá. Provavelmente ela deve ter conhecido Aham. o meu trabalho no litoral, alguma coisa, porque eu vou. Eu vou também. Sim. Eu fui pela Raco a última vez para Capão da Canoa Aham. e muitas mulheres de Tramandaí foram assistir minha palestra também. Ai, que legal, É, que eu legal. fiz lá com as É de mulheres. curso online também, né? Tu dá alguns cursos, né? Eu dou cursos de, principalmente nessa área da saúde sexual da mulher, cursos de pompoarismo, que é bem a minha área, né? E a Uhum. autoestima da Uhum. mulher com as danças sensuais. Então, as danças sensuais eu gosto Ah, muito. que legal. Eu trabalho com striptease e com a chair dance, que eu gosto muito de empoderar essas mulheres pela dança sensual também. Então, Sim, sim. eu sempre digo assim, como sexóloga, a minha especialidade mesmo é a autoestima feminina pelo autoconhecimento sexual, porque quando tu tem, isso mesmo que tu falou, né, Stephanie, quando tu Uhum. tem esse autoconhecimento, a gente acaba tendo mais limite, mais poder, mais valor, né? Sim, sim. Então, que Que... love. Tu tem o app Ah, também, né? deixa eu ver quem é que tá botando aqui. Ai, que Love também conhece. Isso mesmo, então. E a gente pode falar disso também, porque essa liberdade Sim, envolve a sim, liberdade de escolher, né? Você pode escolher conhecer pessoas sim. aonde você quiser. E aí eu tenho aí um aplicativo de relacionamentos quânticos. Ai, que legal. Essa Aline é minha fã, hein? Sim. Beijo, Aline, adoro. Aham. Então, explica, conta um pouquinho pra gente do teu trabalho, com o que que tu desenvolve, os principais assuntos assim que tu aborda. Uhum.
Então, Aline, na verdade, quando eu comecei a estudar sobre sexualidade, eu estava já na Aham, faculdade e vi, assim, a aham. relação, muito a relação, assim, da atividade, porque a minha primeira formação foi em educação física, e aí eu me tornei especialista em sexualidade humana. Então, o que acontece? Sim, Dentro da qualidade de vida, eu comecei a ver a dificuldade que nós mulheres tínhamos de desejo, de falta de libido, de tudo isso, porque nós tivemos muitos tabus, a gente não teve, né, essa sim. educação sexual pela nossa cultura, religião, sociedade. Então, na faculdade de educação física, eu já comecei a trabalhar com alguns grupos de mulheres, mas de forma voluntária, onde eu trabalhava com as danças Aham, sensuais. E através das danças sim. sensuais, as mulheres traziam muito essa questão, assim, nossa, eu não me gosto. Deus o livre, se eu fizer um striptease, meu marido acho que vai me internar. Então, assim, ó, quantos Aham. preconceitos, né? Quantos tabus. Sim, Daí. sim. Aí eu comecei a estudar o Tantra, aí fiz a minha formação em uma pós-graduação na área de dinâmica de grupos, e daí eu trabalhei muito com grupos de mulheres em empresas. Olha que tabu que eu quebrei, Aline. Desculpa, Stephanie, quebrei muito tabu, sabe por Aham. quê? Eu fui Ah, uma das primeiras palestrantes no Rio Grande do Sul, dentro de empresa, no mundo corporativo, a trazer a sexualidade como parte da qualidade de vida. que legal. Ainda mais dentro de um grupo assim de trabalhos, né? E principalmente porque é uma das lutas feministas, né? É a igualdade no trabalho. E que isso Exato. também seja valorizado, né? E a questão da autoestima. E principalmente Uhum, conhecer as diferenças dos homens, das mulheres. Por que que, principalmente a gente, quando assim, na fase que eu acho que a gente precisa falar liberdade sexual, mas nem todas as mulheres, por exemplo, querem ser mães. Então, e as mulheres que não uhum. querem ser mães? Então, vamos falar disso também. Então, assim, são várias questões que foram trazidas, né, que eu fiz questão, assim, de mostrar que a gente pode falar sobre isso. Isso também é liberdade sexual, né? A gente falar das nossas Sim. escolhas, dos nossos valores. E aí, então, eu busquei fazer Uhum. outras formações e comecei a trabalhar, e trabalho hoje muito com palestras, é a minha vida, né, o que eu faço. E agora, com esse mundo Sim. online, eu estou muito fazendo essas Aham. palestras, esses encontros, como forma de trazer, né, alguns conceitos sobre as minhas teorias, o que eu tenho feito de pesquisa. E até eu queria, Uhum. Stephanie, falar assim que eu achei fantástico o teu tema, porque, por exemplo, a gente precisa também entender sobre essa questão da liberdade, né? Então, Aham. assim, a questão da liberdade no dicionário, por exemplo, e por Aristóteles, tá? Liberdade é quando nós Uhum. temos a capacidade de decidir sobre coisas, ações, inclusive pensamentos, né? Uhum. É o princípio Sim. para escolher alternativas possíveis. Mas nós mulheres fomos educadas assim, pro prazer? Não. 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 A gente foi educada dentro de uma cultura totalmente, né, machista, patriarcal, de que a gente foi feita para servir, né, e não de buscar as nossas vontades ou o que a gente queria. Isso. E aí, trazendo um pouquinho da história da sexualidade, né? Em Uhum. 1903, olha só, em 1903, nós mulheres, né, a gente tem que olhar para nossa história, a gente evoluiu muito, viu? Porque em 1903 Uhum. os casamentos eles eram arranjados pelas igrejas, né? E pelas Uhum. famílias, ou Sim, seja, nós mulheres nós não poderíamos escolher os nossos maridos, seriam eles ou a igreja, né, ou a família que escolhiam por nós. E a gente tinha que ficar, sim. digamos assim, a gente, né? As mulheres tinham que ficar casadas com esses homens pro resto da vida, independente se gostavam ou não. Então, Uhum. lá, se a gente olhar para a nossa história, né, nós tivemos uma educação totalmente repressora, e se expressasse desejo, Uhum. isso era sinônimo de que tinha algum espírito incorporado, né? Algo assim. Né? Se a mulher assim, Deus o livre ter um orgasmo, então, meu Deus, ia dizer que estava louca. Sim, sim. Então a gente Então, evolui. toda. Pode concluir. Então a gente evolui a partir do momento que também vem o século XXI, né? E a mulher Uhum. começa a ter sim mais liberdade de escolha, tanto que daí vem as relações de gênero. Então, assim, se eu quero relações homoafetivas, se eu quero relação hétero, começa, sempre teve, né, Stephanie? Sempre teve toda essa Uhum. liberdade para fazer, mas Sim. sempre tudo, e até hoje a gente sabe que é uma batalha. Mas começou no século XXI a ser mais, digamos, aceito que isso também são formas de liberdade,
São formas de expressão Uhum. sexual, né? De felicidade, o que vale, né? Sim. E até eu trouxe um dado Aham. super importante, porque daí eu falo, eu quero trazer o contexto da liberdade sexual, né? O Aham. INSS, eu acho que é uma super conquista. Assim, o INSS hoje, ele tem normativas de benefícios para casamentos homoafetivos, sabe? Então, por exemplo, Uhum. assim, ó, foi feita uma decisão, né, que na verdade as relações homoafetivas elas são consideradas, sim, né, relações ditas como ao INSS, assim, que tem, você tem direito de se separar, receber benefícios, tudo como se fosse um casamento normal. Uhum. Então, eu também acho que a Sim. gente está cada vez mais, a gente precisa falar que a gente está, sim, evoluindo, né? A nossa liberdade, né? Sim, são conquistas diárias, né? E eu acho tão importante ainda assim hoje a gente ter esse espaço para a gente poder falar, né? Ter tantas pessoas interessadas no assunto e a gente poder desenvolver isso. Eu tenho uma dúvida. Tá. Qual que é o principal ponto assim que tu considera das mulheres para elas desenvolverem essa liberdade sexual, assim? O que que tu acha que é o principal tópico que priva as mulheres hoje em dia de Tá. terem a sua liberdade sexual? Tá, adorei a tua pergunta. A gente precisa Aham, entender qual foi o nosso modelo sobre sexualidade que a gente ouviu na nossa infância. Como os nossos pais não aham, tiveram nem condições, muitas vezes, de nos orientar, eu digo da minha idade, assim, do que eu atendo muito das mulheres aí na faixa etária acima de 30 anos, mas isso também não quer dizer, porque meninas mais jovens, às vezes os pais também não conversam em casa, né? Então, a gente sim, entender assim que uhum, muita coisa mudou de lá para cá. Então, a gente uhum, aceitar e perceber assim, o nosso modelo de sexualidade é assim, ó, não pode, é feio, né? É pecado. É, nós uhum, não podemos, masturbação é pecado, nós não podemos nos tocar, nós não uhum, podemos descobrir esse auto-amor para depois entender que o outro pode uhum, nos tocar. A gente não, a nossa educação não foi dessa forma. Então, entender que hoje a gente tem condições de conhecer, ter o conhecimento da história da sexualidade e da evolução, inclusive sobre a nossa anatomia. Porque, por exemplo, faz uhum, pouco tempo, Stephanie, que a gente que tem literaturas e estudos, cerca de poucas décadas, que se fala sobre o orgasmo, sobre o desejo, sobre a resposta sexual, sobre todos os hormônios durante a fase aí de amamentação, né, da gravidez. Então, são poucos estudos que começam a ser discutidos isso, né, essa história da sexualidade, mas também com sentimento. Então, se hoje a sim, mulher tem condições de olhar hoje, como é que é a sua qualidade de vida? Com quem que hoje, essa crença que não pode, que é feio, é sua ou dos seus pais? Então, olhar para sim, isso. E aí, que nem eu digo assim, ó, você, uhum, todo o seu passado que você conheceu sobre sexualidade, você não precisa rasgar e botar fora. Você pensa assim, ó, isso tá servindo para mim hoje, uhum. que às vezes não serve mais. Sim, é. Tu faz sentido para ti, Stephanie? Sim, faz. Faz total sentido, né? A gente não precisa exatamente jogar fora tudo aquilo que nos foi Isso. ensinado e imposto. Desde que isso parte da liberdade, né? Da liberdade de escolha do que eu decido que é bom pra mim e do que eu quero pra minha vida, né? Exatamente. E aí, completando a tua pergunta, assim, eu acho que a principal objeção das mulheres de conseguirem melhores orgasmos, de entender mais sobre a anatomia, fisiologia, ciclos biológicos, teus ciclos de prazer, porque tu sabe que aquele dia que tu tá mais assim, mais fogosa, ou aquele dia que tu tá mais borocochô. Só que quando tu tem o entendimento, será que tu tá numa TPM? A medicação que tu tá tomando, Uhum. isso também é liberdade de tu entender e tá tudo bem, porque a gente se cobra muito também. Sim, A mulher se cobra sim. muito no sentido assim, casou, nossa, tem que ter sexo todo dia, vai ter que ter tesão todo dia. Não vai acontecer isso não existe. Então, esse Uhum. autoconhecimento é a principal chave. E o principal vilão Uhum. que não deixa essa mulher ter mais essa liberdade sexual, o principal vilão são as crenças limitantes e as crenças errôneas. Por exemplo, Uhum. alguém falou, né? Alguém um dia falou que, por exemplo, o sexo Uhum. anal
é fácil que sexo anal não, digamos, é o maior sonho do homem. Aí tu olha os filmes pornô, Sim. gente, aquele filme Aham. pornô ali que tá com maquiagem, que já teve antes um ensaio 1000 vezes, fica fácil. Então, quando tu. Só que Sim. se tu entende como é que funciona o teu corpo, aonde que tu tem que realmente tocar, como tu tem que tocar, então a gente começa a Uhum. criar mais a nossa realidade, sem tanto esses estímulos que às vezes são errôneos, né? É um exemplo, assim. Sim. Aham. É parte do autoconhecimento, né? Eu gosto muito de frisar isso, que o caminho do autoconhecimento e do amor próprio, ele envolve diversos aspectos, né? E principalmente o quanto a gente deve, né, priorizar a nossa saúde. E quando eu digo saúde, eu digo ela num todo, Isso. desde ela, desde a saúde psicológica, né, mental, desde a saúde do nosso corpo, desde o que nos traz prazer, né? Então, essa liberdade, ela é extremamente necessária e ela tá dentro dessa luta, né, de amor próprio. E o autoconhecimento, ele no total, ele envolve, ele traz essa sexualidade, porque a mulher, ela é empoderada, ela se conhece, né? E se conhecer é uma dádiva. Porque hoje em dia, e eu vejo isso, me deixa muito orgulhosa mesmo, de ver cada vez mais as mulheres É, querendo se isso. descobrir, Isso mesmo. né? E tem pesquisas também, né, que mostram assim que ao mesmo tempo que as mulheres têm dificuldades e buscam ajuda, hoje, inclusive com a pandemia, as mulheres estão mais preocupadas, sim, também com a sua saúde, com a sua saúde sexual, enfim, porque eu acho que veio Uhum, também para assim, como é que eu me cuido? Como é que eu cuido da minha saúde sexual? Eu tenho o hábito, né, de entender uhum, que faz parte do meu processo assim emocional também, né? Entender essas uhum, questões. Quando você libera dopamina, quando você consegue atingir um orgasmo, quando você consegue relaxar, todo o teu sistema imunológico, ele tende a ficar mais fortalecido. Biologicamente, né? A uhum, gente fica mais fortalecido. Então, não é por acaso que a gente fala assim, às vezes a mulher ela é mal amada, né? Ou se ela tá de mau uhum, humor, às vezes é falta de sexo, porque existem essas crendices, uhum, né? Nos contos, assim. Não é por acaso, porque a uhum, questão da saúde também sexual, ela envolve assim, são músculos, né, na parte do períneo, ali na parte da vagina, são músculos na parede do canal vaginal, do assoalho pélvico, que se eles não estiverem bem fortalecidos, com resistência, a tua saúde, tu vai ter perda urinária, tu vai ter, principalmente uhum. assim, às vezes, até problemas de intestino. Existem vários problemas de disfunção sexual porque o teu emocional, primeiro de tudo, tá abalado, tu tá com baixa autoestima, tu não tá dando prioridade para tua vida sexual e aí a tendência é, né, aparecendo outras questões Sim, também. sim. É, é uma das partes essenciais, né? E o que que tu pode, assim, nos trazer, assim, tu tem algum relato de alguma história, assim, que seja bem marcante na tua vida Tenho profissional? várias. Tenho. Quer citar alguma aqui pra Quero. gente? Eu acho que é muito importante, assim, quando a gente fala de desejo, né, de desejo sexual, masturbação, eu já atendi mulheres casadas, assim, que chegaram Aham, até mim casadas há 25 anos, assim, mais ou menos. Não, na verdade foi um relato de uma mulher que sim. essa eu me lembro bem. Eu estava no curso de Uhum, pompoarismo e nós estávamos no momento, assim, de fazer o fechamento e o que que serviu o curso, né, o que que tu mais vai tirar de lição. E ela disse que a maior sim. lição que ela tirou era que ela realmente não conhecia a própria vagina. Ou seja, ela nunca tinha deixado o marido fazer sexo oral e ela nunca tinha atingido o orgasmo. Há 25 anos casada. Nossa. 25 anos casada. Aham, E aí eu fiquei pensando assim, ó, a gente não, o pior sentimento que a gente tem é achar que a pessoa não é capaz. Quando eu olhei para ela, uma mulher uhum, bonita, uma mulher disposta, inclusive ela estava no curso para isso, né, para olhar para sua dor e achar a solução. E aí depois a gente fez todo um processo, né? A gente fez todo um processo uhum, de terapia mesmo para isso. E aí aquilo me marcou sim. muito, porque ela disse assim que o quanto ela estava condicionada que o que ela tinha já era bom. Não precisava buscar mais. Uhum, Aquilo era o suficiente. Só sim. que ela disse que começou a ver que a filha dela, moça, as amigas delas, tipo assim, ai, conheci fulano, tive orgasmo, e ela disse, não, mas peraí,
Não, eu não posso ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa Sim, que pode ter essa sim. liberdade também, né? De sentir o prazer e tal. E Aham. aí vem toda uma questão das crenças limitantes. Às vezes tem abuso, tem traumas, tem muitas questões para chegar lá na frente e realmente conseguir essa liberdade e até atingir o orgasmo. E aí a gente fez todo o processo e no final do processo ela já tinha tido, ela já tinha conseguido. Então, assim, é muito Que gratificante. legal. Pensa, a pessoa ficou 25 anos casada e não teve essa oportunidade, né? E achando que aquilo dali bastava, né? Por É, não, talvez também não ter tido é, outras experiências, ou se bastar naquilo por agradar também ao marido, né? isso. Daquele modo. E ela não falava, não Sim, conversava, o marido achava que estava bom, porque ela, na cabeça dela, ela disse sim. que ele entendia que ela só tinha orgasmo no caso, pela introdução do pênis, né? Então, como se ela só tivesse Aham. orgasmo vaginal, não clitoriano. Então, ela Sim. disse que o marido dela achava, Uhum. e depois eles tiveram uma conversa, e isso é maravilhoso, é Uhum. revelador, é transformador. Porque nessa conversa que ela Sim. começou a ter com ele, e no entendimento dele também estava bom, porque ela não reclamava, né? Ela não falava. Aham. Então, o tipo Aham. de orgasmo, então isso foi bem marcante. E outra história também que foi bem marcante, que foi de um rapaz, um noivo, que ele era da igreja, para ver quantas questões a gente traz, às vezes, de culpa, né? E ele estava Sim. prestes a casar e ele me contratou, assim, tipo, véspera do casamento, sabe? Faltava um mês para casar. Aham. E eles eram Aham. de uma religião que é como se o sexo fosse, infelizmente, né, visto como assim Uhum. sabe, um peso, assim, tem um significado, assim, Sim. que é uma penitência. Inclusive, eu até Aham. entendo, acho importante a gente falar, que eu entendo que isso é tão antigo que é bíblico, porque qual é a história de Adão e Eva? Uhum. Qual é a história de Sim. Adão e Eva? É pecado, né? É. Na Bíblia, a história de Adão e Eva, que descobriu a sexualidade, é pecado. Então, olha já a culpa que a Uhum. gente traz. Então, ele Sim. era de uma igreja, de uma religião, e ele só podia fazer sexo depois do casamento. Pensa o nervosismo. Ele disse, Lucinária, eu tenho medo, Aham. assim, será que eu vou dar conta? Ai, a minha noiva é tão linda. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ficar ereta? Então, assim, na terceira sessão, assim, a gente fez 3 sessões bem específicas, na terceira sessão, eu fui obrigada a falar para ele assim: será que realmente importa é a data que tu vai casar ou é o sentimento que tu já tá pronto? Né? É Aham. a data que tu vai casar dia tanto lá de janeiro ou é agora em dezembro que tu te vê preparado sem tanta expectativa? No dia do casamento é muito peso, no dia da lua de mel é mais Sim. ainda. Só para agradar quem? A Aham. igreja e a família? Vamos pensar sobre isso. Isso é liberdade sexual, né? E aí Sim. Sim. ele descobriu essa liberdade, então por isso que eu achei o teu tema incrível, porque isso é liberdade. Aí eles tiveram, Aham. antes do casamento, uma noite maravilhosa, ele conseguiu, ele deu certo. Ele casou muito mais feliz e Deus abençoou, ele tá casado até hoje. Sim, sim, meses, né? Quer dizer, semanas ali não iriam É, interferir, não iriam é. diminuir o amor ou o que o casal sentia um pelo outro, E né? a culpa, né? Eu achei bem legal. Aham. E a culpa, não Sim. precisa E ter o que mais culpa, né? e o que mais aí tu tem que falar pra gente sobre essa liberdade sexual? Eu vi que tu também, tu ensina as técnicas de pompoarismo, né? Uhum. Então, é assim, ó, eu tenho, na verdade, os meus workshops eu sempre chamo de mulheres de atitude, né? Então, dentro do Mulheres de Uhum, Atitude, Stephanie, eu tenho os módulos, então eu tenho assim, o que que é uma mulher? Eu queria que tu me respondesse, tá, Stephanie? O que que pra ti, quando eu te uhum. pergunto assim, Stephanie, o que que tu, quando eu falo assim, Stephanie, eu acho que tu é uma mulher de atitude. O que que tu tem pra me dizer sobre uma mulher de Uhum. atitude? Me fala. Eu acho que uma mulher de atitude é uma mulher empoderada que conhece de si e que visa pelo seu bem, né? Pelas suas vontades e tem atitudes para ir atrás do que é sua vontade, do que é, né, do seu querer. Eu tenho É, essa visão, pelo menos, de uma mulher de atitude. é isso mesmo que é a missão do meu workshop das mulheres de atitude é saber assim, ó, o poder, Stephanie, ele é teu. O poder, a Aham. liberdade, ela é tua. A autoestima, ela não pode estar baseada assim na melhor roupa, no melhor calçado, no melhor celular, nas coisas de fora. Não. De preferência, a autoestima tem que estar baseada assim, ó, no que eu sou muito boa, no que eu sirvo, no que eu ajudo pessoas, o que me faz feliz, o que é sucesso para mim, estar com a minha família, ter a minha liberdade de ir e vir. Então a gente começa a entender Uhum. que uma mulher de atitude, ela tem atitude e poder de escolher o que é melhor para ela
E não quer dizer egoísmo, porque às vezes o melhor para ela também é o que é melhor para o companheiro, melhor para ela. A mulher não é mulher maravilha Sim, também, né? Que nem eu digo, mas a mulher de atitude sim. ela consegue, inclusive, pedir ajuda, ser frágil. Ela consegue dizer assim, ó, não dou conta, mas quando ela dá conta, ela consegue ser entregue, ela consegue ser humilde, que ela pode estar sempre evoluindo. Essa é a mulher de atitude. Aham. Então, nesses Sim. módulos, vem a questão assim, no que está baseado a autoestima da Stephanie, no que está baseada a autoestima, né, da Lucinar, no que está baseada a autoestima das mulheres. Então, às vezes, o que está Uhum. baseado a autoestima para mim pode ser que seja diferente do que está baseado para ti. Então, entender é Uhum. muito particular de cada uma. E aí daí eu utilizo uma roda, que é uma avaliação. Filha, acende a luz lá, por favor, para ficar um pouquinho mais claro. Aí eu faço uma avaliação. Então, esse autoconhecimento é assim, ó, como tu te enxerga hoje, né? Como tu te vê hoje olhando para várias áreas da tua autoestima. Aí depois a Uhum. gente vai para as particularidades. Então, muitas vezes tu pode ter um super potencial criativo da dança e a dança ser curativa na tua vida. A dança Uhum. pode curar aquele trauma lá, sim, que tu teve de alguém que te abusou, de alguém que disse que tu não era capaz, de alguém que disse que tu não poderia expressar desejo. Então, aí eu vai muito da Uhum. particularidade de cada uma. Então, eu tenho as danças sensuais, e aí eu tenho a parte da Uhum. ginástica íntima e a parte da massagem também, que são as massagens sensuais, principalmente para conectar casais que às vezes estão muito desconectados e que não é o sexo em si que Uhum. vai unir, mas sim a forma que eles vão se conectar. Então, os pilares do Uhum. meu trabalho da sexualidade é baseado nesse autoconhecimento, na ginástica íntima, nas Uhum. danças sensuais e principalmente no toque afetivo. Então, é Uhum. muito particular de cada uma. E aí, nos processos, né? Sim. Nos processos de autodesenvolvimento, cada sessão eu utilizo uma ferramenta. Então, vai ter dias assim que tu vai estar muito mais, como é que eu vou te dizer, é, entendendo como tu funciona também, quando tu conhece o teu perfil, por exemplo, o teu perfil comportamental. Tu é uma pessoa que tu gosta de se comunicar, tu gosta de expressar sentimento, tu é afetuosa, tu gosta de pessoas, tu é relacional. Uhum. Isso tu não pode perder, não é alguém que vai chegar e vai dizer, ah, tu não pode ser mais Miss. Ah, não quero mais que tu trabalhe com isso. Ah, não. Então, assim, a ideia é que tu realmente te fortaleça, né, para te saber muito Uhum. quem tu é e não é qualquer pessoa que vai tirar esse poder, né? Então, acho importante, assim, Sim. é um processo que às vezes a mulher vem tão, com uma baixa autoestima, tão abalada, às vezes vem tão desanimada, que a transformação que acontece é muito gratificante. O caminho, né, da autoestima e do amor próprio é um caminho sem volta, eu costumo Isso, dizer. Porque no momento que tu entra naquilo, tu não isso, consegue mais voltar ao que tu era, porque tu sempre vai querer mais, tu quer se descobrir, né? E quando tu tem certeza daquilo que tu é e do que tu gosta, e ainda assim, o que eu considero muito como liberdade é que hoje eu posso gostar de uma coisa, amanhã eu posso isso. descobrir que eu não gosto mais e gosto já de outra coisa, e aí vai indo, sabe? Eu gosto muito de normalizar essa liberdade, porque é uma palavra tão complexa, né? Mas ao mesmo É, tempo é tão simples de entendimento de que, tipo, eu consigo e eu posso, eu tenho o direito de ir e vir, de ter as minhas escolhas, né? Principalmente escolher os meus parceiros, de isso. saber quais são as minhas vontades e que a gente também tenha liberdade e paz para que a gente consiga expressar também. Porque como tu falou, das experiências, né, das histórias que tem, muitas coisas foram resolvidas na base do diálogo, né? Exato. De, É o fundamento, né? exatamente. Uma boa conversa. Dificilmente. Aham. Muitos casamentos eu vejo, assim, relatos, inclusive no grupo e tal, que a gente tem, né? De mulheres que querem largar simplesmente o casamento, não por algo que realmente aconteça no casamento, mas pelo desenvolvimento sexual do casamento. Ah, porque ele não me entende e tal. E uma coisa que a gente aborda bastante é: tu conversa, tu fala. Porque muitas vezes a gente tem a trava, né, do falar. E muitas vezes também é porque a gente não conhece, a gente não sabe do que é que a gente Isso, gosta. Não isso. que, claro, a mulher tem.
ficar presa naquilo, porque temos a liberdade de ir e vir e de escolher com quem nos relacionar, né? Mas o quanto muitas coisas se resolvem, basicamente tudo, na verdade, se resolve Com diálogo. com É, diálogo. e quanto mais a gente tem o mapa do prazer, quando a gente tem o nosso mapa do prazer, por isso que assim, o que que é o mapa do prazer para ti? Pode ser diferente para mim. O mapa do prazer para mim Uhum, pode ser eu gostar de dançar sensualmente com meu namorado. O mapa do prazer pode ser eu querer me uhum, masturbar uma vez por mês e isso vai deixar a minha sexualidade aflorada. Então, o mapa do uhum, prazer, isso que tu tá falando, faz muito sentido, porque quando a gente tem esse mapa do prazer, a gente lida muito melhor que o outro. E tem uma estatística uhum, que eu acho importante trazer: 70% dos casais que se separam, eles geralmente ficam de 5 a 7 anos. Isso foi feita uma pesquisa no Canadá, 40 anos uhum, de estudos. Casais que se separam uhum, entre 5 e 7 anos, tá? A pesquisa foi baseada nesse uhum, tempo de relacionamento. Sabe por que que eles se separam? Não é por falta de sexo, é por falta de diálogo. uhum, É por falta de uhum, dizer como se sente e o que sente. Como se sente amada, como quer uhum, ser amado. É isso. Então, e a gente uhum, precisa, né? E a gente vê, a gente precisa falar sem medo, não é apontando dentro uhum, pro outro. E até eu tenho aqui eu trouxe uma técnica aqui de liberdade, um uhum. exercício, se tu quiser, tá passando aqui, eu gostaria de estar passando aqui para tuas meninas, se tu quiser fazer, né, no teu convívio aí. Tu tem Aham. namorado? Não, não. Ah, tá. Mas quando tu tiveres, tá? Stephanie, quando tu Tá. tiveres e quiser ter uma conversa, que nem eu digo assim, ó, tem DR, certo? Tem DR Uhum, e tem sim. a famosa DR, e que nem eu digo assim, às vezes a DR, infelizmente, tem o diálogo assertivo e inteligente e a DR. Aqui nós vamos falar que é o diálogo da mulher de atitude, tá? O diálogo da mulher Tá. de atitude. O exercício é o seguinte: se tu tá com um companheiro, assim, tu não tá conseguindo, né? E às vezes até pode ser com a mãe, com o filho, sei lá, é o relacionamento em Uhum, si. Se tu não tá conseguindo mostrar, uhum, às vezes, aquele sentimento que tu gostaria que eles entendessem, algo que tu tá pedindo, ou algo que tu tá sofrendo, e às vezes tu não sabe comunicar, para alguém te entender, o 3C ele funciona assim, a técnica do 3C. Tu começa dizendo tudo que tu uhum, admira na pessoa. Por exemplo, sei lá, Júnior. Júnior, nossa, eu admiro demais quando você tem paciência, quando você me ajuda na tarefa de casa. Eu gosto demais, Júnior. uhum, Tu fala tudo o que a pessoa tem de bom. Quando tu faz isso, o cérebro da uhum. pessoa faz assim, ó. Ai, deixa eu escutar. Ai, pode falar. Tá tudo bem, Tá tá tudo tudo bem. certo. O que que nós mulheres a Aham. gente começa fazendo errado, Stephanie? Olha só, eu tenho uma coisa para te dizer. Aquilo lá que tu fez eu já não gostei, tu já tá cagando aqui na entrada, tu já deu. A gente já começa exatamente Aham. o contrário, Aham. né? Então, então a dica de ouro é: comece dentro da fórmula do 3C. Comunica o valor da Uhum, pessoa, o que ela tem de bom. Ela já vai te escutar. uhum, Depois, uhum, comunica como tu se sente em relação ao que não está dando certo. Aí, por exemplo, eu vou dar uhum. o um exemplo aqui com o meu companheiro, que há pouco tempo eu tive uma conversa com ele. Eu falei assim, meu amor, eu quero te dizer, eu te acho, eu sempre falo isso, sabe? Eu te acho fantástico em várias coisas que tu faz, tal e tal. Mas cada vez que eu limpo a casa e tu entra com teu calçado e vai sujando tudo, e vai até a cozinha sujando tudo, eu sei que às vezes tu chega cansado, tu nem percebe, tu só quer entrar em casa, né? Mas quando tu faz isso, Uhum, tu tá dizendo assim pra mim, ó, Lucinária, eu não valorizei o teu trabalho que tu fez com tanto amor que tu limpou a casa. Quando tu diz isso, tu tá dizendo assim, uhum, ó, meu amor, eu não te amo tanto, eu não tô valorizando tanto que tu me espera com a casa limpa. Então, assim, eu começo a fazer aham, ele pensar que não é aham, ele o problema, é a situação em si, o sentimento pode ser meu, mas não é aham, ele. A questão é assim, olha pro todo. Eu te acho lindo, maravilhoso e tal, uhum, mas especificamente desta forma tu tá me deixando desconfortável. Então a gente pode aprender a uhum, comunicar. Então aí você fala como você se sente e por último, Stephanie, tu pergunta assim uma pergunta para ele: amor, o que que tu pensa sobre isso? Aí tu espera, vê o que que ele responde. aí tu espera a opinião. Isso! Vamos ver o que que ele tem para dizer. Aham, Aí a gente aham, consegue ter uma DR inteligente de uma mulher de atitude. Comece a fazer aham. isso, tá bom? Eu vou testar quando eu tiver a oportunidade. Isso! Lembra da Aham. técnica dos 3 Cs.
Eu acho que Aham, isso vale muito. E funciona muito, funciona muito. Ajuda muito. aham. É, não, porque daí esclarece mais, porque realmente, geralmente, o que a gente faz em diversas DRs, de diversos campos da nossa vida, é já chegar já apontando e já falando, já, que eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e a Isso, gente acaba não enaltecendo a pessoa para que ela entenda que não é ela, é a é isso. atitude, é o Isso. que ela tá fazendo. Exatamente. Aí ela cresce, ela sai do ego e ela entende, não, é um todo. E funciona muito. E assim, ó, eu Aham. não sei quanto tempo, a gente ainda tá com um tempinho. Eu, 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 Tá. tá. Eu pensei também na questão dessa liberdade, né? Quando a gente fala, inclusive, sobre as nossas fantasias, né? Por que que é importante a Uhum. gente incluir, por que que é importante a gente entender sobre as fantasias na nossa vida sexual? Se a gente parar para Uhum. pensar, a menina, olha como é engraçado isso, sabe? A menina, quando ela tá assim na fase de ter bonecas e se vestir com fantasias, não é a fantasia assim de Barbie, agora tem tantas fantasias, mas por exemplo, Barbie, a própria Miss, né? Nossa, tu tá lá, tu tem uma coroa. Não deixa de ser como se fosse um símbolo, uma fantasia, certo? Então nós, Uhum. Certo. mesmo que de forma ingênua, nós fomos criados com algumas fantasias, assim como o homem, os super-heróis, né? As animações na Uhum. TV, e nós, as mulheres, a fantasia da Cinderela. E aí, se a gente parar para pensar, as fantasias sempre fizeram parte da nossa vida. Se a gente trouxer Uhum. fantasias para o nosso relacionamento, inclusive para a nossa fantasia da intimidade numa masturbação, eu digo para quem não tem relacionamento. Eu posso trazer uma Aham. fantasia e tá tudo bem. Porque a fantasia faz com que eu Aham. tire férias do cotidiano e eu tenha liberdade de pensar como eu Aham. quero, eu posso estar aonde eu quero e com quem eu quiser. Então Sim, a gente sim. precisa incluir as fantasias como forma de liberdade sexual também. Então a liberdade sexual, Stephanie, a Aham. gente precisa mostrar para quem está aqui que não é sair pegando todo mundo, não é sair traindo, não é Uhum. sair dando uma de louca, não. Se tu tem um acordo, Uhum. se tu tem relações de acordo, de respeito, vamos respeitar o que está no acordo. Tá relacionando, quer dizer, tá se Uhum. relacionando, vamos pensar na fidelidade, faz sentido, não faz. Vamos poder falar de fantasias? Eu posso fantasiar, tu também pode. Então, essa Uhum. liberdade de falar também sobre as fantasias é um outro aditivo para a nossa liberdade sexual. Sim. Não também normalizar também, né, tanto a relação do casal ou a relação da pessoa sozinha também, que ela não precisa necessariamente ter outra pessoa, ela pode, né, ser independente também na sua vida sexual, né? Ser independente, fantasiar como ela quer, com quem ela quer. Um grande tabu é isso, né? O quanto, por que que muitas mulheres têm essa dificuldade de ter essa liberdade com ela mesma, de se masturbar, de se tocar, de se conhecer? Porque sempre tem aquela associação assim, eu tenho que ter o outro para ser feliz, eu tenho que ter o outro para ter relacionamento sexual. Eu conheço Uhum. mulheres assim de faixa etária de 30 anos, 35 anos, mulheres jovens, bonitas, que estão solteiras há 10, Uhum. 11 anos e nunca mais se masturbaram e nunca mais tiveram um orgasmo, porque a Uhum. sexualidade delas está totalmente associada a quem? Ao outro. Hum. Não tem essa independência aí de trazer a liberdade para si, né? Exato. Dedica totalmente ao outro. E também eu acho super importante o quanto a gente tem trazido e valorizado o prazer da mulher, né? Porque, como a gente falou lá no início, o quanto o prazer estava ligado ao homem, ao proporcionar ao homem as vontades do homem, né? E o quanto hoje em dia as mulheres têm buscado mais, têm tido mais vontade de se descobrir para que elas consigam ter esse prazer, seja com uma pessoa, ou seja sozinha, ou seja com a sua imaginação, com as suas Isso. fantasias. Isso é liberdade. É isso aí. E a autorresponsabilidade, né? Se a gente está aqui podendo trazer isso, trocar essa ideia, essa autorresponsabilidade de a gente poder. Sim. Gente, quem tá aí, mandem coraçãozinho, quem tá entrando, se estão gostando do nosso papo. Eu adoro Aham. quando o pessoal participa, tá, Stephanie? Eu peço Aham. o pessoal, mandem Mandem per... perguntas
mas também se você tiver Isso! alguma pergunta para ela. Isso! Vai lembrar, eu já estava até esquecendo. Vai ter um sorteio aqui no final da live. Para quem estiver Ah, online, eu vou criar uma limpeza de pele com uma das minhas parceiras patrocinadoras do Mister Mandaí. ai, Então não percam, participem, fiquem aqui com a gente até o final. ai, que legal, que legal. Eu acho importante também a gente falar, né, que quando a gente traz essa Uhum. questão da liberdade sexual, a gente pode estar associando que a nossa energia sexual, ela foi dada por Deus. Por quê? Porque assim, Stephanie, a gente só está aqui porque alguém fez sexo, senão a gente não estaria aqui. Então, sexo é algo Uhum. divino. Então, eu brinco muito nas minhas palestras assim, ó, por que que vocês estão aqui? Aí as pessoas assim, vim buscar autoconhecimento, ai, vim aprender um Uhum. striptease, ai, vim não sei o quê. Aí eu digo, não, vocês estão aqui porque alguém fez sexo. Senão, ninguém estaria Senão, aqui. ninguém, nenhum de nós aqui, ó, ninguém. Ninguém estaria aqui. Então, nós entender também que essa energia sexual é algo divino, né? Algo sagrado, e ninguém tem o direito, e eu falo muito isso nessa questão do pompoarismo, por exemplo. Tu sabe que na Tailândia, Uhum. olha só como é interessante a história cultural. Na Tailândia, Uhum. Uhum. na Índia, inclusive, por que que de vó passa para neta e passa de mãe para filha a cultura de conhecer o Uhum. assoalho pélvico e entender sobre a musculatura do aperta e solta, né? Que é a musculatura da ginástica Uhum. íntima. Sabia que desde 3 anos de idade que as crianças começam a ter percepções do seu corpo, elas são ensinadas a se proteger e apertar. É como se, claro, elas têm um jeito lúdico de ensinar, inclusive pelo xixi, a conhecer os seus órgãos genitais, tudo, mas de forma lúdica. Mas desde os 3 anos de idade, lá na Tailândia, na Índia, por que que foi passada essa cultura? Porque é justamente uma forma de se proteger, ou seja, eu tenho o direito Uhum. do meu corpo, eu tenho controle, ninguém mais tem. Ou seja, não é um abusador que vai chegar e me tocar, porque eu com 3 anos de idade eu já sei que aqui é meu, ninguém pode tocar sem minha Uhum. permissão. E Que aí, legal. inclusive, a iniciação sexual dessas crianças é muito mais tarde, ou seja, já é muitas vezes na Uhum. fase de 16, 17 anos, existe sim, mostra estudos sobre isso, porque antes tu tem, primeiro de tudo, tu tem que ter o auto amor. Aí depois tu vai permitir alguém Uhum. te tocar. Aí, não é lindo isso? Uhum. É lindo, lindo demais, assim, essa educação e o quanto normalizam isso, né? Também pela forma de Isso, proteção dessas exato. crianças. Nossa, muito legal, eu não sabia É, dessa informação. como forma de Muito. proteção. Eu acho lindo, assim. E a gente Uhum. tá, então, na ginástica íntima, eu faço questão de mostrar, assim, a gente tá também podendo ter a oportunidade de educar nós mães, que somos mães. Tu não tem filhos ainda, né? Que tu é Sim. novinha, né? Não, não, É. não, não. Então, assim, né, Stephanie, quando tu for mãe, lembra dessa palestra aqui quando tu for mãe, e se tu quiser um dia, né, vir a exercitar a maternidade, é já pensar assim, o que que a gente também está passando para as nossas filhas, né? Como que a gente mostra que ela tem esse poder de ter auto-amor, de poder se descobrir, se tocar. Primeiro deixa ela experimentar com ela para depois vir um outro. Então, acho que nós aqui Uhum. como mães, né, eu falo por mim, eu eduquei a minha filha nesse sentido assim, ó, não tenha pressa, sabe? Se conheça, Uhum. se masturbe. E aí que vem, né, a questão assim, quanto mais a menina se conhece, tem esse acolhimento, mais madura, mais Uhum. maturidade ela tem para iniciar a sua vida sexual, a sua liberdade sexual também. Sim. E eu fico pensando assim, já vi já vários relatos assim de que a iniciação sexual de muitas meninas já é direto, né, a perda da virgindade, É, enfim, porque não conheciam o corpo e tem a ideia, por serem criadas e, enfim, por educação, de que sexualidade é apenas ligado, né, ao ato sexual, é, enfim. isso. Não E o tem. quanto, e o quanto isso é frustrante também, né? E a gente, tu sabe que eu tenho, assim, batido muito nessa tecla de incluir a educação sexual nas escolas, porque em 2007, Uhum, eu até anotei aqui, deixa eu ver se está aqui, porque é tanta uhum. live que eu faço. Em 2007 foi aprovado, né, como uma Aham. lei que todas as escolas deveriam ter educadores sexuais. Só que é óbvio que o governo não acaba não comprando essa ideia, né? Porque a gente pode estar Sim. trabalhando com a prevenção.
Então, quando tu tem educação sexual, quando tu tem uma cadeira lá, vamos supor, olha que lindo se tu pudesse, deixa eu ver até aqui se eu trouxe, eu acho que eu já guardei, mas eu estava numa outra live até mostrando assim, que bom se a gente estivesse na aula de biologia, mas vai ter, isso vai acontecer. Então, em 2007, foi feito, né, um estudo assim, como seria ter educação sexual nas escolas, algumas escolas implementaram, e foi feito um estudo assim, ó, 20% das meninas evitaram uma gravidez, 20% evitaram doenças sexualmente transmissíveis e conheceram muito mais o seu corpo. Então, assim, se elas pensavam em perder a virgindade com 12, 13 anos, elas estavam retardando muito mais por causa desse autoconhecimento. Sim. Então, essa educação, né, Stephanie, é uma outra liberdade. Escreve o que eu vou te dizer. Vai acontecer. Nós vamos ter lá na nossa disciplina ainda assim, ó, educação sexual. Hoje a gente tem matemática, física, que às vezes a gente não usa para bulhufas, química, que eu não sei nem o que eu vou fazer com aquele monte de fórmula. Não é? Não é mesmo? Sim, O que a gente faz? Esquece, né? O que a gente faz com fórmula de química na oitava série? Agora, pega, é isso que a seguidora ele está falando, né? A questão ainda de tabu. Agora, bota na oitava série lá uma disciplina de anatomia, de músculos do anel vaginal, né? Sobre doenças sexualmente transmissíveis, se não fica mais interessante. Tu nunca mais na tua vida vai esquecer. Sim. Né? Se torna a gente, como ela disse, é um tabu, né? E o quanto ainda muitas pessoas criticam ainda a falar sobre isso. Mas a gente tem que normalizar, a gente tem que ter essa liberdade de falar sobre todos os assuntos, porque não é só falar sobre sexo, é liberdade, é saúde, né? Tudo que em cada saúde. O meu fundamento é esse, assim, porque se a gente vê muito assim, ó, se a gente tem saúde sexual, se a gente tem melhores orgasmos, se a gente está em bem com a nossa saúde sexual, dificilmente está em outra coisa errada. É ou não é? Tipo assim, ó, se tu tá bem, se tu tá mandando bem ali, tu tá mais disposta, tu tá mais animadinha, tu não tá gripada, tu não tá com dor de cabeça, a gente tem mais saúde, né? Então é importante. Deixa eu ver o que ela botou ali, ó. Hoje em dia está tão precoce, precisamos urgente essa mudança. Oitava, diz ela, é que assim, ó, quando é sétima e oitava série, é a partir da sétima e oitava série, porque entra as questões da biologia e ciências humanas, né? Que a gente tem ali biologia, lembra? Então, antigamente, a biologia era assim, ó, braço, perna, cabeça, orelha, boca. Agora está sendo um pouquinho mudado, tanto que assim, meu sonho de consumo é fazer um mestrado na área de educação sexual mesmo, para estudar assim, a fórmula assim, de como ensinar, educar de forma a construir, porque é uma construção de um ser humano. Então, na sétima e na oitava série, tu também está construindo os teus modelos de corpo humano, de consciência corporal, né? Então é muito profundo assim, a gente vai quebrar muitos tabus ainda, se Deus quiser, né, Stephanie? Tu vai estar aí nessa jornada, né, Sim, Stephanie? sim. Por isso eu achei super importante trazer o assunto, porque como a gente fala bastante no meu projeto de mulheres que sofrem de violência, né? E a violência ela também está muito ligada à violência sexual. Então, tem que ser um assunto que ele tem que ser normalizado. E que a gente traga isso também para um projeto social, que seja de alcance a todas, né? A todos. Me fala um pouquinho desse teu projeto, Então, quando tu fala assim que é amor a todas, né? O nome? é amor por onde for. Ah, tá. Amor por onde for. Você faz especificamente com alguma comunidade da tua cidade? Não, no caso a gente, como a cidade ela é pequena, né? Como eu sou representante também da cidade, a gente divulga o projeto, a gente fazia, né, antes da pandemia, encontros semanais com várias mulheres. Então, a gente estava aprofundando mais a ideia Ai, para ir mais além também. me leva quando tiver. Claro! Aham. Eu tô tendo agora umas ideias, umas novidades para que a gente continue fazendo esses encontros, né? Mas que seja lá pelo Google Meet ou por algum Isso. aplicativo assim, uma sala de bate-papo. Porque é muito legal, Ai, muito legal a participação das meninas, vários relatos, né? Vários desenvolvimentos, que eu tenho várias parceiras, tenho psicóloga, coach. Então, será muito bem-vinda no meu projeto Ai, que pra legal. gente curtir bastante lá. Claro. E é bem de desenvolvimento da mulher, assim.
O foco é acolher as mulheres, né? Que sofrem de violência, mas a gente acolhe a todas que querem É, espaço, que querem ser escutadas, é, né? Que precisam falar, se colocar para é, fora. Porque parte é um desenvolvimento total, né? é. Aqui a Letícia são Ela botou, encontros ótimos. são Ela parece encontros. participante fiel. Ai, que legal, é isso aí. Tu sabe que o Mulheres de Atitude, ele vem muito ao encontro disso. Assim, tem um momento do meu workshop que eu faço e é lindo, assim, que eu falo da criança, né, da criança interior. Porque a gente precisa olhar para nós mulheres, além de olhar como uma construção que a gente tá, quando a gente olha para nossa Uhum. criança, a gente tem que honrar também essa criança no sentido assim, a, muitas vezes a gente não teve, né, esse apoio, esse carinho, esse amor nessa parte da vida sexual, nessa questão de como fomos ensinadas e acolher essa criança Uhum. interior. E aí, quando a gente acolhe a nossa criança interior, a gente se auto-perdoa Uhum. também, porque essas mulheres que foram abusadas, né, que elas, tadinha, elas carregam muita culpa, então a gente se auto-perdoar é importante. Então, no final do workshop, Sim. aparece muito relatos de que foram abusadas, né? Principalmente quando Uhum. criança, né? Principalmente quando criança. Olha, é Sim. muito difícil, Stephanie, eu não atender mulheres e não ter o relato que foram, não passaram por algum abuso. É raro. Então, a gente não tem Sim. ideia como é comum. Agora, no teu projeto deve estar tendo, né? Como é Sim. comum. Sim. É muito comum, né? E o quanto essas mulheres também elas se calam É, e seguem a vida como se fosse algo normal, como se elas tivessem culpa, como se elas tivessem provocado a situação, né? isso. Não culpando o outro. Elas se sentem sujas, né? Se sentem como se elas não pudessem, não fossem dignas, É. né? De ter prazer, de estarem ali. É verdade. Então tem esse momento também, quando a gente dá essa liberdade, é um alívio para elas também, né? Elas poderem Uhum. falar e ter alguém para Sim. acolher, né? Mas acolher a criança Aham. interior é importante. É isso aí. Sim. Então vamos encerrando. Vou fazer agora o Tá. sorteio. Espero que vocês tenham gostado. Vamos retornar aqui com certeza, né, para o projeto também. Vamos ver, nós temos aqui 11 espectadores. Vou sortear de 0 a 11. Peraí. Ah, daí como é que tu faz? Daí tu coloca os nomes, como é que tu faz isso, Sofia? Eu tenho um aplicativo aqui que eu coloco 0 a 11, ó. Aqui nós temos 11 espectadores, Ah, certo? tá, naquele que Aí eu faz o sorteio, sorteio. né? Isso. Vamos ver, número 8. Deixa eu ver aqui. Denise Grace Júnior ganhou a limpeza de pele. Dá aqui um coraçãozinho pra mim ver se tá Aqui, aqui ó, tá ali mesmo. ela, ó, Denise Grace Júnior. Ai, Aqui. parabéns! Tu conhece ela? Parabéns. Hã? Sim, ela participa do nosso projeto. Ai, Me parabéns! chama no privado ali pra gente marcar. Opa, virei aqui. Me chama ali no privado pra gente marcar. Quero te agradecer imensamente por ter topado essa live aqui comigo, por ter exposto aqui pra gente um pouco do teu conhecimento, né? Foi muito legal a gente poder bater esse papo, poder tentar, quem sabe, normalizar um pouquinho mais as coisas. E eu quero te dizer que sempre vai ser muito bem-vindo aqui no meu perfil, né? Aqui no meu projeto também. Muito, muito, muito obrigada. Ai, prazer também falar contigo. Parabéns pela tua iniciativa, um projeto lindo. Pode contar comigo. Aonde a gente tem mulheres fortes, eu quero estar junto e não é por acaso que a gente se conecta, não é por acaso que eu estou aqui. Sim, Então, assim, muita sim, gratidão. Espero ter contribuído com o meu conhecimento e com certeza sim. vamos fazer mais vezes. Vou te seguir lá, já estou te seguindo. Ó, eles botaram, Aham. alguém botou live maravilhosa. Ai, vocês que são maravilhosos por estarem Obrigada. aqui. Gratidão, muito obrigada também. Pode contar comigo que a gente tem muito assunto para falar. Tá bom? Sim, essa live vai ficar salva Tá, no meu perfil, no meu IGTV. Se vocês quiserem compartilhar com as amigas de vocês, no Instagram, a gente vai ficar muito tá. feliz. Amanhã nós temos mais uma live do Fala com a Miss, amanhã com a Cida Maia, que é psicóloga, a gente vai falar sobre a luta das mulheres negras. Então, eu espero todos vocês aqui amanhã às 5h30. Amanhã vai ser um pouquinho mais cedinho. E, Muito obrigada, Lucinara. É E, isso outra, aí. e a gente pode estar fazendo assim, tu pode estar perguntando também para a tua audiência, dentro da sexualidade, sobre quais assuntos específicos elas querem, que a gente pode estar trazendo outros Sim. assuntos também, tá Aham. bom? E a gente volta aqui para fazer Isso, as lives, então, isso. tá?
Beijo. Beijo, minha linda. Tchau. Tchau.